Glória a Deus. De eternidade a eternidade, Senhor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Oh, meu Deus. Não há Deus que me faz recordar que és o rei das batalhas, não perde, não falha, e em ti não há sombra nem variação. Quebra o arco e a lança, e o inferno se espanta ao ouvir tua voz de trovão. Não há Deus como tu, Rei dos reis. Teu poder se traduz em amor. Teus cuidados de Pai nos transformam, nos faz entender o tamanho do teu poder. Majestade e glória proclamam vitória, e não há Deus acima do nosso Deus. Eu não posso dizer o quão grande é o teu nome, faz a terra tremer quando chamas um homem. És amor e alegria, és a paz e harmonia, és eterno e por isso não tens fim nem início. Sei que és o grande eu sou, e acima de ti não há outro Deus. Não há outro Deus como nosso Deus. Você pode declarar isso sobre a sua vida. Não há Deus como tu, oh meu Deus. Não há Deus que me faz recordar que és o rei das batalhas, não perde, não falha, e em ti não há sombra nem variação. Quebra o arco e a lança, e o inferno se espanta ao ouvir tua voz de trovão. Não há Deus como tu, Rei dos reis. Teu poder se traduz em amor. Teus cuidados de Pai nos transformam, nos faz entender o tamanho do teu poder. Majestade e glória proclamam vitória, e não há Deus acima do nosso Deus. Eu não posso dizer o quão grande é o teu nome, faz a terra tremer quando chamas um homem. És amor e alegria, és a paz e harmonia, és eterno e por isso não tens fim nem início. Sei que és o grande eu sou, e acima de ti não há outro Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus. Não há Deus como tu, Senhor. Não há ninguém comparado ao Senhor. Não há Deus como tu, Senhor. Aleluia. Você vê Deus? Eu vejo Deus. Eu vejo Deus em todos os momentos da minha vida. Na minha casa, na minha família, na minha igreja, onde quer que eu esteja, eu vejo Deus.
sol. Vamos declarar. Eu vejo Deus a cada manhã, o brilho do sol. Eu vejo Deus numa flor com espinhos, à beira do caminho. Eu vejo Deus no leito das águas, dando direção ao rio. Eu vejo Deus declarando seu amor à humanidade através do Filho seu. Eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Aleluia. Se você consegue ver a presença do Senhor na tua vida, glorifica o nome dele. Eu vejo Deus quando a porta se abre ou quando ela se fecha. Eu vejo Deus acolhendo as lágrimas dos filhos que choram. Eu vejo Deus aplanando caminhos, e quando penso estar sozinho, eu vejo Deus me levando em seus braços, conhecendo meu cansaço. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus me protegendo, me amparando, me guardando, me consolando, me exortando, me edificando onde quer que eu vá. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, eu vejo Deus, eu vejo Deus, eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus em minha vida, em minha casa, onde quer que eu esteja. Eu vejo Deus me consolando, me protegendo em todo tempo. Eu vejo Deus, eu vejo Deus.
Deus te separou para que você vença. Você nasceu para vencer. Entenda isso. Você nasceu para vencer. Diga, eu sei que o Senhor me separou para vencer. O Egito está lá atrás. Eu tomo uma decisão hoje. Você vai entrar na sua Canaã cantando, sabe o quê? O hino da vitória. Você vai entrar salmodiando, celebrando, adorando, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive! Eu sei que o Senhor me separou para vencer. Eu sei que o Senhor me separou para vencer. Verei com os olhos da fé o meu penhor, o meu galardão. Entrar na minha Canaã, o meu lugar de exaltação. O Egito já ficou para trás. Já cruzei o mar com decisão. O que Deus tem para mim é vida. Meu chamado é para viver muito mais. Estou cantando o hino da vitória, celebrando a minha redenção, confiando no Deus que me ampara. Estou escrevendo uma nova história com Deus. Aleluia! Eu sei que Ele me chamou, Ele te chamou. Eu sei que o Senhor me separou para vencer. Verei com os olhos da fé o meu penhor, o meu galardão. Entrar na minha Canaã, o meu lugar de exaltação. O Egito já ficou para trás. Já cruzei o mar com decisão. O que Deus tem para mim é vida. Meu chamado é para viver muito mais. Estou cantando o hino da vitória, celebrando a minha redenção, confiando no Deus que me ampara. Estou escrevendo uma nova história. Estou cantando o hino da vitória,
celebrando a minha redenção, confiando no Deus que me ampara. Estou escrevendo uma nova história com Deus. Oh, uma nova história. Eu sei que o Senhor me separou para vencer. Me separou para vencer. Me separou para vencer. Me separou para vencer. Deus te chama para escrever uma nova história com Ele. Você não tem que lembrar do Egito. Você não tem que lembrar das cebolas, dos pepinos. Você não tem que lembrar do chicote de Faraó e seus feitores. Você tem que lembrar do grande mar vermelho se abrindo à sua frente. Você tem que lembrar da coluna de fogo, da coluna de fumaça. Você tem que lembrar da purificação das águas de Mara. Você tem que lembrar da grande festa de carne e gordura que Deus tem mandado sobre a tua vida, apesar do deserto. O teu chamado não é o deserto. O teu chamado é Canaã. O teu chamado é para uma terra que mana leite e mel. O teu chamado é para viver numa terra de conquista. O teu chamado é para vencer. Declare, eu sei, diga isso, eu sei. Eu sei que o Senhor me separou para vencer. Me separou para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender esse amor? Quando vejo os céus, riquezas de tua glória, obra de arte exposta na criação. Ouço a sua voz, formando as estrelas, chamando-as pelo nome em suas mãos. Quando vejo os céus, riquezas de tua glória, obra de arte exposta na criação. Ouço a sua voz, formando as estrelas, chamando-as pelo nome em suas mãos. É difícil entender tamanha glória e poder. É difícil imaginar
que um Deus tão grande, poderoso e majestoso quer me amar. Que amor é esse que varre os céus? Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade. Hoje a coisa tá linda aqui. Eu tô sentindo que o tema vai mexer com o teu DNA, vai mexer com você, porque hoje deu tudo certo para dar errado. Sabe quando tudo dá certo para dar errado? Hoje deu tudo certo para dar tudo errado. É incrível. Eu tô aqui batendo aqui, socando para ver como é que eu faço para entrar. Falei, Jesus, tem misericórdia. Era para colocar um louvor só e entrar. Eu quase botando CD todo. O pessoal vai achar que estou promovendo aí. O pastor está querendo vender CD. Não, pelo contrário, os louvores estão todos aí gratuitos para você, inclusive baixar se quiser. Não quero vender nada aqui. O negócio hoje a coisa tá muito bacana, mas em tudo dá graça, né? Te glorifica a Deus em tudo. Deu pau no microfone aqui, novinho, mas questão das pilhas. Acabou a pilha do teclado, olha só, tudo junto, convergindo no dia de hoje, ó. O microfone não quis funcionar, acabou a pilha do teclado para eu terminar o material. Uma das câmeras também. Eu deixei tudo perfeito ontem, depois da quinta de batalha espiritual aqui, né? Vocês sabem. Mas glórias a Deus, em tudo dai graças, louvamos a Deus por todo esse tempo. Quero primeiro, já anotei aqui quem foi os primeiros que chegaram. A família Gomes chegou primeiro, Lamara Gomes, Joana Gomes, Luana Gomes, Jesus. Eu falei, será que elas são todas irmãs, primas, tias? Glorificando a Deus. E a Renaelze Oliveira foi a única que chegou, que quebrou a família Gomes. O resto tudo chegou aqui, mas Deus abençoe. Irene Rodrigues, Kátia Silene, Vani Portal, Lucilene, Deus abençoe a Fátima Navega, Priscila Inácio, Belmiro, Deus abençoe, Meire Monteiro, Leidiane, Edna, Maria Mônica Silva, um abraço, Deus abençoe, Priscila, Vanessa, Marco Antônio Vieira, Deus abençoe, Oswaldino, Marco Antônio botou, vamos fazer, amém, glória a Deus. Amém, Marco, obrigado. Talita, Lourdes, Davi, Cidadão Celestial, Pati Carvalho, Rosimeire Suzarte, Mari Carvalho, Deus abençoe, Lucimara, Luciana, Carolina, Giovana, Deus abençoe Maria Otília, Andréia Cross, Vicky Rocha, Deus abençoe Julieta, Paula Marches, Maria Otília, já falei Luciana, Deus abençoe Renaelze, Aleph, já disse, gente, os CDs estão aqui no canal, deixa eu ver qual canal, nem eu sei qual é o canal, gente, tá com tanto canal, graças a Deus por isso, porque é a única forma da gente conseguir vencer o sistema, né? Tem que criar estratégias. Tá no canal do José Maurício, eu acho. Vocês dão uma olhada aí. Marco Antônio Vieira, Lamara Gomes, Renaelze, Natália, Leda Ferreira, esse pessoal que para mim tá de verde, que são os parceiros, são os que ajudam esse canal a ficar de pé, viu? Edilânia, Maria Otília, Marta Mendes, Thalita Barbosa, Aline Anjos, Edilânia Freitas, Rosemary Suzarte, Deus abençoe, gente, Isaías Almeida, Giovana Alessandra, Deus abençoe, Débora Roquini, o ex-neném, Adriana Pinheiro, Deus abençoe, Renaelze, Deus abençoe Dami Bispo, Joana Dark, Deus abençoe Giovana Alessandra, Deus abençoe Aleph Zero, Clarice Silva, Josilene, Heloísa, Maria Inácia, Renata Duarte, opa, Deus abençoe a cada um de vocês, deixa like, gente, deixa like, esses dias têm sido, aleluia, esses dias têm sido maravilhosos, né, pancada aqui, e a gente sabe que a coisa tá pegando, porque... a galera fica magoada, estão magoados comigo,
estão magoados comigo. Não era para eu ter dado essas informações. Acho que é de hoje, então, aí que eles vão ficar mais magoados comigo. Estão muito magoados, muito. Vocês não têm noção. A coisa tá tão feia que essa noite eu não consegui dormir. Eu fui dormir, era 4 e pouco, 5 e meia da manhã, tomei até um susto, o casal de diáconos da nossa igreja saindo para trabalhar, eu pensei que estava passando perrengue na rua, abri a janela, falei, tá tudo bem aí? Não, pastor, tô levando só aqui a esposa para o trabalho, a minha esposa, o que foi? Eu falei, não, nada, era 5 horas da manhã, tá tão ligado com tudo quanto é meu ouvido, eu estava ouvindo coisas a 6 quilômetros de distância. Mas é um indício de que o mundo espiritual está se movendo muito, as coisas estão se movendo. Eu queria, às 5 horas da manhã, queria trabalhar. Mulher que não deixou. Falei, não, vai dormir, pelo amor de Deus, isso é hora de você querer trabalhar, não. Falei, não, eu quero produzir algumas coisas aqui, tá borbulhando, a cabeça tá borbulhando de tanta coisa aqui. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que tem borbulhado na minha mente aqui, e haja tempo e haja condições. Mas vamos lá, gente, a gente tá aqui numa... Deixa eu ver como é que tá a minha imagem. Essa imagem que não tá boa, tá escura, eu já vi aqui que pelo jeito ela tá escura. Gente, vamos rapidamente para a gente ganhar tempo, ganhar muito tempo. Pessoal aí que quer estudar, pessoal, poxa, pastor, esses assuntos são tão importantes, eu já expliquei, pessoal, gente, olha, esses assuntos são importantes, mas você tem que se empenhar em estudá-los. A gente está aqui com alguns seminários, eventos, né, que a gente está colocando para vocês participarem, inclusive até eventos que estão online. Expliquei para vocês que os eventos, inclusive, alguns serão online, para você poder participar da sua casa, da sua cidade. É só você pedir informações a Josiane, que ela vai te dar as informações 9910-1828 para você participar. Não deixe de participar porque você acha que, poxa, tá caro. Olha, na boa, não é caro não, viu? Vai por mim. 3 dias direto aí você tendo informações importantes que vão abençoar a sua vida. Atenção, Floripa, estarei lá, gente, em Florianópolis. Eu estava falando esse dia do Santa, eu falando só de Floripa, gente, dia 18 e 19 de junho, na Igreja Evangélica Quadrangular, Saco dos Limões, seminário de batalha espiritual, seminário estadual, olha aí, rapaz, coisa chique, hein? Seminário estadual de batalha espiritual. A coordenação do pastor Paulo Ricardo, querido pastor Paulo Ricardo, um abraço, os reverendos aí também que estão à frente da denominação, Deus abençoe a cada um dos pastores, e as informações para você participar está no 48-99835-3854, fala aí com o povo da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do Saco dos Limões, que com certeza você será muito abençoado, será bem recebido, bem quisto, são carinhosos. Estamos aí, gente, na terceira, vamos para a terceira, não, vamos para a segunda aula semana que vem. Escola de Libertadores, gente, foi uma pancada, hein? O pessoal que entrou falou, rapaz, pensei mesmo que não ia ser, mas olha, não deram muita coisa não. Falei, não sei, vamos ver, né, o que vai dar isso aí, tá? Olha, coisa maravilhosa, viu? Aí o pessoal tá vendo que viu vantagem, né? O curso aí tá trazendo a quantidade de informação nesse curso, tá sendo assim, eu sabia que iria acontecer isso. E também Escola de Guerra, você não se inscreveu, se inscreva, participe da Escola de Guerra, também é outra que está vindo com muita informação, sabe? Muita informação. Então, Maria Otília, aqui, ó, ontem falamos sobre isso, sobre o profético na batalha espiritual. Participem dos cursos. Gente, nossos cursos são tão ínfimos de valores. Pagar R$40 em 4 aulas, R$40. Tem gente que me xinga, fala, tá maluco, pô, queima o filme da gente, fica cobrando R$40 de curso, como é que pode? Outros acham que eu dou pouquinho, ele cobra isso, mas também, compensação, ele não dá tudo. É ruim, hein? Se eu der, não dou tudo, é ruim, não mesmo. Amanhã, atenção, pessoal aqui do Rio de Janeiro, homens do Rio de Janeiro, amanhã temos a palestra, né? Vamos falar sobre santidade, crescimento espiritual, homens de valor, é um projeto da nossa igreja que eu abro para outros irmãos de outras igrejas, denominações, não passamos, infelizmente, em vídeo, porque nós não temos a segurança de que os vídeos serão passados só para homens, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes tem algumas palestras que falam coisas inerentes ao gênero masculino. Então, para não haver problemas de interpretação equivocada, machismo, coisa, então a gente não apresenta tudo ao vivo. Então tem café, tem quase um almoço, né? Café e almoço, misericórdia. Então nós estamos nesse tempo
aqui a nossa agenda rapidinho, porque tem muita coisa para falar. E vou ser sério para vocês, hein? O tema de hoje não vai dar para fazer tudo hoje não, tá bom? Estou avisando logo, porque de repente muitos vão falar assim, poxa, mas eu pensava... Não, estou avisando, não vai dar. Mas o que vocês vão aprender hoje, o que vocês vão pegar hoje, eu sei que já vai mexer com vocês de uma forma tremenda. Eu duvido que você, depois de hoje, vá olhar para a sua vida, para o Evangelho e para tudo mais. Tanto que esse tema de hoje, o código... é que eu fiz um tema para o livro, fiz um outro tema. Tanto que o tema de hoje, o Código da Graça, na verdade, o primeiro nome que tinha dado para o livro era o Código da Cruz, é um estudo que eu venho fazendo já desde 2004, quando eu era professor do Seminário Teológico. Quando ainda era professor do Seminário Teológico, e fazendo um estudo sobre graça, a gente estava estudando sobre a lei e a graça, uma das matérias do seminário daquele tempo era a lei e a graça, haveria prova, aplicação de prova, inclusive para os alunos, e a partir dali eu desenvolvi um trabalho com questões paulinas sobre a graça, e dentre elas, alguns aspectos importantes que a igreja não consegue entender sobre a graça. E aí a gente tem vivido, tem procurado dar a vocês esse entendimento sobre graça, sobre lei, e é isso que faz a diferença. Esse entendimento faz a diferença. Gente, deixa o like. Olha, muitos comentários. Os comentários nos ajudam muito. Eu quero que você entenda isso. Os comentários no YouTube, eles fazem a diferença para nós. Por isso que a gente pede comentários, tá bom? Deixe seu comentário. É importante para o canal que você deixe seu comentário. O Código da Graça. Olha bem, até que todos alcancemos a unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, a unidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, isso aqui é muito sério. A graça não é, eu tenho dito isso para as pessoas, a graça não é só um ato salvífico. A graça não é só... a graça não é uma coisa só para que você diga assim, eu quero Jesus e agora eu vou para o céu. Sabe, é importante você entender o que está por trás da graça. Quando eu falei para vocês em um dos vídeos, tem um dos vídeos nossos, acho que foi segunda-feira, a igreja não sabe viver na graça. A verdade continuo afirmando, e eu falo isso com base no que vejo os outros pregarem, com base naquilo que vocês vivem, com base no que a gente existe. Eu vou falar dessa forma. Com base no que a gente existe, a igreja não sabe viver na graça. Entenda, a graça não é só favor. Teologicamente é bonito, né? O que é graça? Graça é favor imerecido. Tá, isso é um conceito de graça. Isso é um conceito de graça, mas esse conceito de graça não é a graça. Esse conceito de graça não é a plenitude da graça. A plenitude da graça, como diz o apóstolo Paulo, é ser muito além do que pedimos ou pensamos. Gente, like, por favor, deixe o seu like, tá? Assina as notificações, seja parceiro do canal, nos ajude. Você que quer ajudar o canal, diz assim, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho cartão de crédito, eu não consigo. Você pode fazer um Pix, printa a tela, nos ajude dessa forma, porque aí a gente consegue aqui investir em equipamento, material. Tá vindo aí o podcast dos Adolas. Essa semana a gente começa a gravar o podcast dos adolescentes, estagiários, um programa. Eles conseguiram, vocês dão tanta moral para eles, ainda bem que não tem nenhum deles aqui. Vocês dão tanta moral para eles que eles conseguiram. Agora vai ter programa deles, só que eu vou mediar, porque eu não posso deixar aqueles dois sozinhos fazendo um programa. Dos adolescentes estagiários. Imagine eu deixando eles fazer um programa sozinho. É ruim, eu vou estar lá no meio. Falei que sou mediador. Aí eles, poxa, mas um programa dos adolescentes. Eu falei, eu tenho que estar no meio, mas tem que ter um adulto responsável. Se não tiver um adulto responsável, vocês vão detonar a TV Palavra Viva. Falei, que é isso? Eu falei, rapaz, eu conheço os dois, são meus adolescentes. Um é meu filho, o outro eu tô acompanhando há anos. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, vou mediar aqui que tem que ficar no meio. Até que vocês fiquem espertos e maduros, não me detonem, eu vou estar com vocês aqui. Mas vai ser bênção, eu espero que você participe, venha conosco, vai ser muito legal o podcast dos Adolas. A gente está há meses produzindo, mas chegou o equipamento, chegou tudo, chegou os microfones, aquilo que está testando, a mesa de som nova. O
e a mesa lá em cima, a mesa onde eles vão ficar, as entrevistas, vai ser muito legal, tá bom? Por isso que a gente pede a tua ajuda, por isso que a gente tem pedido a tua ajuda, a gente tem investido, vai vir um programa de mulheres, a gente está vendo o piloto ainda com a pastora Ana, né, o universo das mulheres, o universo mulher, vamos ver o tamanho, o nome, e tudo isso está chegando esse ano ainda, tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui na resenha, que é o que a gente está propondo. O Código da Graça. O que é isso, pastor? Você está inventando o Código da Vinci? Está inventando alguma coisa? Não. Nós vamos ver uma coisa importante. Eu quero dividir a nossa existência bíblica, a partir da Bíblia, em aspectos muito, muito certos, sérios e compatíveis cronologicamente com aquilo que a gente estuda e vê na Palavra de Deus. E aí você vai entender bem onde a gente vai chegar. Gente, peraí, eu estou tão acelerado com tudo. Perdão. Estou tão acelerado com tudo que acabou aqui dando errado, que eu não vi se tem áudio. Hoje. Olha, gente, tem aqui aniversário da Lívia e da Suzana Mendes. Suzana Mendes e Lívia, peraí, desculpa aí. Suzana Mendes e Lívia, Deus abençoe a vida de vocês, fazendo aniversário hoje. E também no sábado, João Marcelo, aqui da equipe. Ó, o João faz sábado agora? Maravilha, todo mundo fazendo aniversário em junho, que show de bola. Na igreja, Morena, filha da Carol e do Heleno. A Yasmin, a filha do Tito e da Lili, um abraço. E a Flávia, lá na igreja, tudo hoje? Ah, não, sábado, dia 11. Domingo, lá na igreja, faz aniversário a Mariana. E no canal, o Newton Esquerdo, a Maria de Lourdes Paiva, a Mariana Lima e a Edna Maria. Gente, todo esse povo bonito fazendo aniversário. Deus abençoe a cada um de vocês, tá, gente? Deus abençoe cada um de vocês tremendamente. Deus possa dar saúde, paz, alegria, prosperidade, unção, muita presença de Deus, que isso é o mais importante. Agora, eu tenho um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo passar esse áudio aqui. Pastor José Maurício e a todos os irmãos que acompanham a resenha do meio-dia. Patrícia Paul de Santa Catarina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu gostaria de dizer, pastor, que essa semana e a semana passada as resenhas têm sido muito edificantes, têm sido muito importantes também, muito entendimento e compreensão. Que Deus abençoe o senhor por isso. E gostaria também de deixar o meu abraço para a irmã Josiane. Parabéns, irmã Josiane, que Deus te abençoe muito. Ah, sim, por quarta-feira, aniversário da Josi, ontem foi da minha irmã, agora estou vendo a do João, do Lucas vindo aí também, aleluia, Jesus bom. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Patrícia. Há muitos anos a Patrícia Paul participa conosco, a família dela também, eu acho que tem gente da família dela que participa conosco, irmãos queridos, irmãos que têm deixado sempre seu carinho aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ajudado. A gente está no Shadowban, você sabe disso. O que é Shadowban? É quando a plataforma coloca você nas sombras e não deixa o teu canal crescer. A gente está precisando, para chegar a 154 mil, faltam 175, se eu não me engano, 185 inscritos para a gente chegar a 154 mil. Estamos com 153.800 e alguma coisa. Mas não deixa. O YouTube está fazendo de tudo. Você vê, outros canais nossos estão crescendo assim, ó. O José Maurício, eu peguei ele com 8 mil, já está com 16, dobrou. O JM News, hoje, às 18 horas, tem o resumo das notícias da semana toda ao vivo, tá? JM News, hoje é ao vivo, vinheta nova. Vamos repercutir as notícias dessa semana, da política, do mundo, das coisas que têm acontecido às 18 horas lá no canal JM News. Então, nossos canais têm crescido. Esse aqui, eles pegaram porque foi suspenso 3 vezes, por causa da Vivi, que tem 19 anos, e por causa da Tina, aquela inconveniência da Tina. E a Tina é tão inconveniente que ela já foi 3 vezes na casa dos outros, ela foi 4 vezes na casa dos outros, sabe? Ela já foi várias vezes na casa dos outros, mas ainda assim, as pessoas, com tudo que ela levou para a casa das pessoas, as pessoas ainda estão sendo perturbadas, né? Com tudo isso. Entendeu? É complicado. Então, por falar da Tina e por falar desses inconvenientes, né, de uma visita, 2 visitas, 3 visitas, 4 visitas, 5 visitas, 5 visitas. Tem gente que vai receber a 5ª visita da Tina. E a Tina, a pessoa está perturbada, está ficando até doente, coitada, por causa disso. Então, vocês estão entendendo, né? Então, por causa disso, o canal está ali no Shadowban, na sombra. De certa forma, coloca o canal na sombra. Mas a gente vai lutando, em nome de Jesus, a gente vai lutando, porque Deus é bom. Voltemos aqui, porque o tema não é a Tina, nem quero falar da Tina por enquanto. Por enquanto, o tema é aqui, o Código da Graça. Vamos lá. O que é a graça? A gente não ser mais interrompido.
A graça, teologicamente, é igual pecado. O que é pecado? Hamartia. O que é hamartia no grego? Errar o alvo. O que é a graça? Favor e merecido. Sabe, essas coisas de provinha de vestibular é muito complicado. A graça é muito mais do que isso. O pecado é muito mais do que errar o alvo. É uma síntese do senso comum. A graça é um planejamento de Deus para algo que foi criado e projetado para um fim e que não deu certo por causa do homem, não de Deus. E Deus é tão bom e misericordioso que ele faz algo muito além do que simplesmente resgatar. Eu sempre digo, o homem foi resgatado. Não, o homem não foi só resgatado. Nós vamos entender isso hoje e segunda, talvez. Vamos compreender isso de forma cronológica? Por partes. Ato 1, a criação. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas de fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos entender quem é esse homem. O nome homem, na verdade, Adão, Adamar, Adam, vem justamente homem, do radical terra, né? De solo, de terra, do barro. Então, quando Deus criou o homem, eu quero que vocês... Vamos entender uma perspectiva da criação. Deus criou o planeta. Primeiro, Deus criou o planeta. Deus fez o planeta. Depois de ter feito tudo, os animais, o bioma, os sistemas, o ecossistema, animais dos mares, das águas, animais da terra, animais dos ares, animais de todos os tipos que você pensar, o ecossistema, veio o homem. Quem é o homem? O homem, na verdade, é que a gente olha o homem como isso aqui, o corpo. Só que isso aqui é o bios. É o bios que abriga, no caso do hebraico, seria o bios que abriga, do grego seria o bios que abriga o zoe. E no aramaico é justamente o adamar que abriga o adamar que abriga o ruach, o alento de vida, como diz na Torá. Na verdade, o que Deus fez, não me pergunte por quê. O homem, ele na verdade, em si, em tese, o homem, ele veio de Deus, em tese e em verdade. O homem, eu estou falando em tese no sentido de entre nós e Adão, né? A forma como Adão foi criado, por isso que eu estou dizendo em tese. O homem foi criado... Deus primeiro fez esse formato biológico, e depois de ter feito o formato biológico, Deus soprou. Deus liberou um alento de vida sobre o homem. E o homem passou a ser um Nefesh Shaim, um ser que respira. Eu, quando entrei na filosofia judaica para tentar entender, porque do ponto de vista, como é que eu posso dizer? Gentílico, fica muito difícil o entendimento. Então você tem que ir para o ponto de vista judaico para compreender essa situação. Quando Deus faz o homem e o cria, olha bem o que Jó diz: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha que entendimento Jó tem. Olha o entendimento de sabedoria que o Jó tem nessa relação. O que o homem passa a ser, então? Nesse momento, o homem é espírito, é alma e é corpo. Né? A tricotomia do homem é espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito. Aí o que acontece? Nós vamos começar a entender que o ser humano é especial por quê? Não é porque ele é melhor. O que é a imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança de Deus é justamente a essência do que eu sou, a essência do que me forma. Eu não sou só espírito, eu não sou só alma e eu não sou só carne, eu não sou só bios, eu sou os três. Eu tenho essas três dimensões em mim, mas me formam um. Então, na verdade, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em 4 dimensões, a 4ª dimensão. Por quê? Cristo forma em nós o 4º ser. Quem é esse 4º ser? A mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual a tudo discerne, por ninguém é discernido. O que nós vamos compreender é que a graça ou a salvação é um projeto muito mais profundo do que nos tirar do inferno, nos levar para o céu e nos colocar na igreja.
Esse tripé nosso é assim, ó, me tirar do inferno, me colocar na igreja e me levar para o céu. Me tirar do inferno, me colocar na igreja e me levar para o céu. Parece que essa é a nossa função. Obrigado, João. Parece que essa é a funcionalidade da graça. Me tirar do pagode, me tirar do sambão, me tirar do funk, me tirar do motel, me tirar não sei de onde, me levar para uma igreja, me fazer crente, olha, agora eu não bebo, agora eu não fumo, agora eu não faço isso, não faço aquilo, e depois, se eu conseguir ficar bonitinho ali na igreja, aí eu vou para o céu. Ai, irmãos, vou para o céu. Ai, ainda bem que vou morar no céu. Não é isso que a gente pensa sobre a graça no fundo, de forma inconsciente, pré-consciente ou até mesmo consciente. Não é isso que nos permeia a graça no final? No final, a graça é isso. Deus me tirou do mundo, das trevas. Agora eu não sou mais, não bebo, não fumo, não cheiro. Já falei o hino do Zeca Pagodinho, né? Não sou mais disso, não trai minha patroa, agora eu sou um cara legal, eu até fiquei religioso, tenho fé em Cristo. Eu não sei da letra porque eu não canto. Então, mas sei que é um negócio assim. Só que a graça não é isso. Quando você entende o valor da graça, você vai entender que o homem foi feito de forma integral. E esse homem integral, vou chamar de homem integral lá no Éden, o Bert Roden fala sobre a integralidade do homem, e ele foi uma das pessoas que me incentivou, uma das que me incentivou ao entendimento da graça nessa forma, ex-padre, banido do Vaticano, filósofo, profundo conhecedor das escrituras paulinas. E aí você vai entender que nós, como seres salvos, nós precisamos entrar no nível muito mais além do que temos entrado. Por quê? Nós, o que concerne ao Espírito, o Espírito está pronto. Olha o que Jesus fala para os discípulos: vigiai, nenhuma hora vocês podem vigiar, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando de carne o quê? Ele está falando de natureza humana. Olha, o Espírito, a natureza espiritual está pronta, mas a tua natureza carnal é fraca. Está falando para os discípulos: vigiai, orai, nenhuma hora vocês podem orar. Na verdade, o Espírito está pronto para as coisas de Deus, está pronto para viver o de Deus, mas a carne de vocês ainda não, porque Jesus não tinha morrido ainda por eles. Eles andavam com Jesus, mas ainda não estavam salvos por Jesus no sentido salvífico de cruz. Preste atenção nisso. E aí o que ocorre nessa hora? Você vai começar, gente, deixa o like aí, viu? Tem muita gente, pouco like. E aí o que acontece nessa hora? Você vai entendendo que a graça, além de nos salvar, nos restaurar, ela vai nos aprimorar. E aí entraria talvez um outro título: aprimorados pela graça. Vamos deixar para segunda-feira. Mas olha bem, gente, o que ocorre aqui, e é importante você entender: espírito, alma e corpo. Esse é o processo da criação. Por que o Salmo 8 diz que pouco menor que os anjos nos fizeste, porém coroado de honra e glória? Por quê? Porque os anjos não têm corpo físico, eles podem transmutar, eles podem se parecer humanos e até comer, beber. Você vai ver isso, o anjo do Senhor, os anjos que visitaram Abraão e comeram e beberam, comeram queijo, beberam vinho, comeram carne e leite. Os anjos vinham e participavam com os homens, dormiram na casa de Ló. Ou seja, no Antigo Testamento a teofania e a manifestação angelical só vê muito em Hebreus. Muitos receberam anjos sem o saber, e deram guarida, e deram comida. Por quê? Não me pergunte. Como? Também não me pergunte. Só entenda a questão de que os anjos são seres poderosos, potentosos. Por que somos diferentes dos anjos? Porque Deus nos condicionou um corpo biológico e gerou em nós uma alma. Os anjos são seres espirituais. Nós somos seres espirituais dotados de alma. Eles são só seres espirituais à semelhança de Deus. Nós somos feitos semelhantes a Deus, mas dotados de uma alma. No momento que o corpo passou a coexistir com o espírito, o homem passou a ser um ser que respira, Nefesh Shaim. No hebraico você vai entender isso de forma profunda. Você entende? O homem passa a ser um ser que respira, uma alma vivente. A psique passa a existir do momento que há contato do bios com o ruá. O zoe de Deus, no grego, com o bios humano. No momento que zoe e bios acontece, nasce ou vem, passa a existir o quê? A psique. Então você passa a ser um homem biológico, psicológico e espiritual. Até que vocês estão entendendo, gente? É basicão, só para a gente poder chegar lá na graça.
Compreensão até aqui? É bem chatinho, teologia, essas coisas assim, metafísica, filosofia da teologia, mas a gente precisa entender isso. A partir daí que Deus cria o homem nessa forma, a imagem e semelhança dele, o que Deus faz agora? O ato 2, que é o ato da evolução. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas e deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham a água dos mares e multipliquem as aves na terra. Criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus abençoou e disse, crescei e multiplicai, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra, se movem pela terra. Disse Deus, eis que te dou todas as plantas que nascem, toda a terra produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. Gênesis 1, 11, 12, 21, 22 e Gênesis 1, 27, 29. O que nós estamos vendo aqui? Na verdade, estamos vendo a codificação do planeta. Estamos enxergando aqui a codificação, o sistema, pela primeira vez, vamos ver porque a replicação, a multiplicação. Você sabe, na química, eu não vou dar aula de química, até porque eu não sou química, nem sou formado, mas o pouco que eu estudei de química, principalmente no sistema de reprodução, de crescimento, é que o DNA, ele, na verdade, que está em você, ele está em franca evolução. Até o último suspiro, ele está evoluindo com as informações. A mutação, a replicação, ela se dá necessária para que você possa evoluir no ambiente que você está. Se você mora num lugar e esse lugar apresenta alguns graus de dificuldades para locomoção, para entrar, para sair, para comer, para viver, você vai tentar se adaptar e viver. E aí, na ciência, a gente vai ver a lei do mais forte. O que é a lei do mais forte? Nem a lei do mais forte não é o que ganha do outro. A lei do mais forte é o que sobrevive onde outros não sobrevivem. Vamos compreender que na natureza ficou vivo, desde a criação até agora, as espécies que conseguiram evoluir. Evoluir para quê? Para sobreviver. A evolução é um aspecto não só de procriação, multiplicação, mas é também um processo, principalmente pós-queda humana, mas é também um processo de sobrevivência e adaptação para comandar, porque se você ficar para trás, haverão os alfas que vão te comandar. Então o processo da evolução ele é muito interessante e longe de darwinismo, não estou nem entrando em darwinismo, estou entrando na evolução científica pura, olhando para o processo de evolução do ser humano. Então os animais, para eles sobreviverem em várias gerações, eles precisam evoluir, e evoluir inclusive significa na mutação dos corpos de muitos animais, né? Como é que diz? A mutação dos seus órgãos, a mutação ao longo de milhares de anos, animais que para sobreviver tiveram que transformar-se ao longo das suas procriações. Então vamos lá, e o homem? A diferença é que o homem foi feito perfeito. O homem não foi feito para evoluir no sentido genético. O homem foi feito para um processo de crescimento espiritual. A evolução genética do homem se daria pela espiritualidade. E a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade para o crente hoje, é complicado, porque espiritualidade para nós envolve o quê? Igreja, pastor, Bíblia, música. Mas vamos lá, qual era a igreja de Adão? Que igreja Adão frequentava? Qual era a igreja que o Adão frequentava, gente? Adão era membro de qual igreja? Ele dizimava em qual igreja? Adão gostava de qual louvor? Qual era a playlist do Adão? Será que Adão gostava daquele louvor? Chuvas de bênçãos terei. Não tinha chuva, só foi chover em Noé. Lembrei. Então não podia gostar de chuvas de bênçãos. Será qual louvor? Rude cruz, erigiu, não sabia nem que era cruz. Jesus ainda nem estava planejado. É a igreja evangélica do Éden. Deve ter, é ruim que não tem de bairro Éden aí no Brasil, tem em Sorocaba, tem aqui no Rio de Janeiro, São João de Meriti. Vamos lá, gente. Qual era a igreja de Adão?
Então vamos compreender qual era o processo de evolução de Adão. Tinha a ver, quando a gente fala de espiritualidade, o que você pensa na espiritualidade adâmica? A espiritualidade adâmica já estava no seu topo. Preste atenção aqui, ó. A espiritualidade de Adão já estava no topo, porque na viração do dia ele se encontrava com Deus. As estações foram criadas, não foram? Preste atenção aqui. Não houve 4 estações? Inverno, primavera, verão, outono, inverno. Aí volta. Primavera, verão, outono, inverno. Quando chega no inverno, o que acontece conosco? Igual. Chega no verão. Ué, mas Adão andava nu. Como é que era possível Adão e Eva e seus filhos crescer e multiplicar em terra, ser de fecundos antes de cair, né? Isso está no capítulo 1 e 2. Então, não é tese, é conclusão, tá? Adão e Eva tinham filhos. Tanto que em Gênesis 3, o castigo de Eva são 2. 3, na verdade. Colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a serpente. 2, a sua semente ferirá a sua cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar, sua semente. Por isso que Maria é importante nesse contexto. Para Eva, novamente, o seu desejo será para o seu marido. E, por fim, com dores tu terás concepção. Ou seja, se a mulher tinha dores da concepção, já expliquei sobre isso, né? Se ela não sabia o que era ter dor, concebia sem dor. Então, vamos lá. Então, por isso que tinham filhos, muitos filhos. Por um homem entrou o pecado e todos os pecados instituídos são da glória de Deus. Então, vamos compreender o que está acontecendo aqui. Quantos eram? Não sei, não me pergunte, não sei quanto tempo a Bíblia não fala. Mas vamos lá. Como é que Adão sobrevivia ao inverno? Será que o lugar era um lugar temperado ali no Iraque, né, entre o Pison e o Gion, o Tigre e o Eufrates? Será que não tinha inverno ali? Era uma estação só? Ou vocês acham que a Bíblia diz que Deus fez o sol, a lua, as estrelas para tempos e estações? O movimento da Terra não mudou, translação, rotação, forma elíptica em volta do sol. Então como é que Adão e Eva conseguiam ficar sem roupa no inverno? Como é que conseguiam ficar de noite sem roupa? A minha percepção, pode chamar de tese, é que Adão e Eva, que não tinham roupa, eles passaram a ter roupa após a queda, deixando bem claro isso, tá? Preste atenção. Eles tinham regulação interna de temperatura. O seu cérebro acompanhado, gente, quando você vai estudar as questões da hipófise, da pineal, quando você começa a estudar o quanto é importante a luz do sol e quanto é importante a escuridão, a questão da melatonina, você vai entender que as regulações cerebrais, elas hoje fascinam a ciência, mas eu imagino a regulação cerebral de Adão. Eu imagino a regulação cerebral daquelas pessoas no Éden, que não passavam frio nem calor, porque os seus corpos eles eram ectotérmicos, como lagartos. Você imagine, vindo o alto verão, a quantidade, não de suor, mas de arrefecimento que havia no corpo humano. E no frio, como ele conseguia se elevar a temperatura. Hoje, preste atenção, homeostase, isso aí. Então imagine, hoje, fizeram um teste com monges budistas lá no Himalaia e os caras sem camisa, no meio de 6 ou 16, eu desculpe se eu não tenho isso aqui mentalmente, 6 ou 16 graus, os caras sem camisa e com o termômetro lá, com aquelas ventosas lá, os cientistas vendo, o cara mantendo a temperatura de 36 graus a 6 graus abaixo de zero sem camisa. Como eles conseguiram manter 36 graus corpóreos, sendo que do lado de fora estava a 6 ou 16 graus, num inverno rigoroso, porque eles nas suas meditações, nas suas contemplações, eles conseguem controlar o corpo, controle do corpo, homeostase. Agora, isso para Adão era natural, ele não precisava fazer meditação e nem ficar ali em estado de repouso, isso era natural nele, porque era da natureza dele, porque ele não era uma pessoa com CPF e RG, ele era um espírito dentro de um corpo, ele era um ser espiritual, ele era uma consciência espiritual dentro de um corpo biológico, dentro de um corpo físico. Vocês estão entendendo? O espírito contemplava a dominação e o controle total, não só do corpo, mas inclusive da ambiência. Por isso que eu gosto muito de ambientes espirituais, ambiência, porque começa na questão do espírito.
Há compreensão nisso aqui? Quando olhamos para Adão, não podemos olhar para Adão como um ser humano especial. Não, o Adão não é um ser humano especial. O Adão é um ser especial. O ser humano foi uma consequência de vida na Terra, a qual Deus, com que função, ainda não sabemos. Vamos entender isso talvez num dia com Deus, perguntando, Senhor, por que o Senhor fez o homem na Terra? Por que o Senhor soprou, tirou de ti o Espírito e colocou no homem? Vamos entender. O primeiro ato de Deus para com a massa informe foi o quê? Preste atenção, guarda esse momento, guarda essa frase. Ok, o homem passa a ser um ser que respira, ou seja, passa a ser um ânima, um animal, um ânima, animado, e Deus dá a ele o quê? O sentido domus, domini, senhor, senhorio, casa. Há compreensão, gente? E naquele momento, por séculos, por milênios, por dias, por meses, a Bíblia não fala, a gente não sabe por quanto tempo. Foram muitos anos, né, gente? Vamos achar que o Deus fez um homem aqui agora e ele caiu, o ano que vem caiu. Tá, pandemia do pecado. Em 2 anos acabou tudo. Foram muitos, até porque não tinha relógio, mas eu imagino se a gente pudesse trazer um sistema temporal para nós, passaram-se séculos e séculos e séculos, eu imagino, e a humanidade toda ligada, porque o Adão era o cabeça. Aí você vai entender por que Jesus é chamado de segundo Adão, o Adão último. Mas vamos lá. Então, o ato 2 de Deus após a criação é evolução. E esse homem, ele passa a evoluir como? O seu sistema, o nosso sistema, gente, o nosso sistema genético, ele não é só para procriação. Ele é para captação, os 5 sentidos, eles são os captadores, eles são os compradores do nosso DNA. Eles percebem a nossa mente, a nossa psique, projeta, entende, sente. É que falar de nós a partir de agora é muito complicado. A gente está cheio de ziquezira, a gente está cheio de trauma, a gente está cheio de raiz de amargura. Então, nós não somos base para entendimento da percepção dos fatos, da ambiência, de tudo, da natureza, para evolução do DNA. Nós não somos base. Infelizmente, deveríamos ser, mas não somos. Mas vamos entender o que acontece. Adão não só foi criado, a perfeição de Adão está no espírito, mas o corpo ainda era algo muito novo. Deus fez o corpo do menos para chegar ao muito. Preste atenção nisso, gente. A coisa linda está aqui. O espírito está pronto. Olha o que Jesus falou. Deus, quando soprou o espírito em Adão, não tinha mais o que evoluir espiritualmente. Espiritualmente, Adão já não tinha que evoluir mais nada. Paulo diz o quê? Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, porque o homem interior não pode pecar, ele já está pronto. Não tem como ele pecar. Então Deus, quando soprou em Adão algo pronto. O que não estava pronto em Adão? A sua alma, voltemos aqui. O que não estava pronto em Adão ainda, que estava para evoluir, era a sua alma e o seu corpo. A evolução nossa está para a alma e corpo. Por isso que a armadura de Deus é para a alma e não para o espírito. O espírito não precisa de armadura. Quem precisa de armadura é a alma. Então, o que está em evolução no Adão? O que está em evolução no Adão e na Eva é justamente sua alma, seu sentir, o seu entender e o seu corpo. Como eles estavam puros na consciência, no sentido de consciência espiritual, então o sentir deles era um sentir muito próximo ao espírito. Tudo era muito puro. Na verdade, Deus é santo não porque a gente fala assim, ser santo como Deus. Olha, é meio complicado. A nossa santidade é a luta contra o pecado. Nós somos santos para nos tornar puros. Deus é santo porque ele já é puro. Se vocês não forem como crianças, qual o sentido de criança? Jesus, inocência. Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, vos digo, se vocês não forem como as crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Eles são como eles vêm a face do, assim como os anjos, eles vêm a face do Pai. Entenda, quanto mais bebê é a criança, mais adâmica ela é, mesmo tendo pecado geracional, mesmo tendo pecado herdado da mãe, como diz Davi, mesmo tendo pecado de consequência genética e espiritual. Mas vamos lá. Tá? O assunto só está aquecendo, só estou virando a chave, irmão. O negócio é punk demais. E eu tenho que ir, pelas beiradas. Não desanima e nem fica sem paciência, não. É porque se eu chegar onde eu quero logo, você vai pirar. Então deixa eu vir devagarinho, tá bom? Bem devagarinho. Senão você vai me chamar herege já do jeito que eu tô. Imagine se eu correr.
Então vamos entender que Adão espiritualmente estava pronto, Adão e Eva. O que não estava pronto era psicologicamente, o que não estava pronto ainda corporalmente. Eles estavam em estágio de evolução psicológico e corporal, não em estágio espiritual. Espiritualmente já estavam prontos, tanto que viam Deus, não tinham problema, a regulação corpórea deles funcionavam bem, não tinha problema de nudez. Já viu uma criança de 2 anos, 3 anos que está preocupada com sua genitália? Tu já viu alguma criança que tá preocupada em ficar pelado na tua frente com tamanho de membro, se tem corpo bonito, se não tem? Você já viu alguma criança preocupada com isso? A mente dela é pura. Então a gente entende que a nossa santidade é para chegar à pureza. A santidade de Deus é derivada da pureza dele, não há sombra, não há dúvida, não há variação. Então vamos lá, vamos entender o que acontece com Adão. Adão é enganado na psique, não no espírito. A serpente não podia derrubar Adão ou Eva espiritualmente, mas poderia derrubá-los psicologicamente. A queda de Adão e de Eva é de cunho psique. E você vai entender que toda a razão, toda a sabedoria, já dei aulas várias vezes sobre isso, mas isso é base no nosso curso de batalha espiritual, já vê que todo simbolismo de ciência é o quê? É a serpente. Por quê? A serpente é o símbolo da razão, é o símbolo da inteligência. É o símbolo daquilo que é o mais evolutivo no homem, ela estar de pé. Então você vê assim, sempre a serpente em volta ali do bastão de Hermes, você está sempre vendo a serpente ali na farmácia, a serpente na medicina, a serpente na contabilidade, a serpente porque é o símbolo de inteligência, é a razão crítica. Eva cai justamente na razão crítica da serpente, aí o texto é muito profundo, não vou entrar nisso aqui, como Jesus lá no deserto. É o mesmo ser de forma diferente. A antiga serpente, o dragão do futuro, o Satanás do deserto, sempre é ele. Só que Jesus, ele foi como para o deserto? Como é que Jesus, diferente da Eva, Eva trabalhou com a serpente pela mentalidade, pela psique, pela psique. Jesus trabalhou com Satanás pelo Espírito. Jesus não deixou a psique trabalhar, porque ele tinha acabado de ser batizado, João viu o Espírito Santo sobre ele. Quando ele foi para o deserto, quando ele vai para o deserto, Satanás começa a tentá-lo no mesmo nível de Eva. Agora, preste atenção, Deus falou que para Eva, porém inimizade entre ti e a serpente, a tua semente, a semente da serpente, ou seja, quem vai quebrar a serpente lá na frente vai ser teu filho, Eva. Filho macho, homem, filho de gênero masculino. Vocês estão compreendendo? Olha bem, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha corpo e alma, mas ele também tinha espírito, Emanuel. Mas ele, na hora de confrontar Satanás no deserto, ele não foi com a alma e com a carne, ele foi colocando o espírito na frente. Por quê? O homem, na verdade, é espírito, alma e corpo. Por que passamos a ser corpo, alma e espírito? Porque caímos. Então mudou-se a cronologia, mudou-se a hierarquia. A hierarquia hoje é corpo, é alma e espírito. O espírito fica por último. Quando somos resgatados por Cristo, nós devemos voltar à sequência natural, que é espírito, alma e corpo. Nós não chegamos onde deveríamos chegar porque ainda somos corpo, alma e espírito. Às vezes é alma, corpo e espírito. O espírito sempre fica por último. Por isso que Paulo diz: o homem espiritual discerne a tudo, porque o homem espiritual coloca o espírito na frente. O homem espiritual, ele é espiritual primeiro, depois ele é almático, por último ele é corpóreo. Então o homem espiritual, falar que Jesus teve esposa, falar que o espinho da carne de Paulo era mulher, é gargalhada, sabe aquelas gargalhadas escandalosas? Eu tenho que dar uma gargalhada escandalosa para alguém achar que Jesus queria alguma coisa com mulher e que Paulo tinha fraqueza com mulher. Eles eram espírito, alma e corpo. O corpo para eles era um mero veículo. É que ontem falaram que eu falei palavrão, irmãos, ontem. Desculpa, porque eu falei bunda e peito. Falei de novo. Não pode falar igual criança. Ele falou bum. Irmãos, olha só. O pressuposto aqui é que vocês são sérios, né? O pressuposto aqui é que vocês são maduros, né? Pelo amor de Deus. Sem infantilidade, sem religiosidade aqui. Não é o que você fala, é como você fala. Olha a minha cara de quem fala isso aqui. Olha a sensualidade. Olha os olhos libidinosos. Olha os lábios cheios de vontade. Sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus, misericórdia. Mas vamos lá. Eva
ter um diálogo com a serpente foi inteligentíssima. Por quê? Ela pegou Eva na psique. Ela traçou diálogos com Eva na psique. Quando a primeira tentação de Jesus, qual foi, gente? Qual foi a primeira tentação de Jesus? Tá com fome? Necessidade fisiológica. Necessidade biológica. Fome. Por que não perguntou se está com sede? Transforma essas pedras em pães se você é filho de Deus. Ego. Se você está com fome, se você é filho de Deus, psique, transforma as pedras em pães, bios. Fisiologia e psicologia juntos. Aí quem responde? A alma? A carne? Não, quem responde é o espírito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O espírito fala assim, é comigo que você está falando agora. Alma lá atrás, carne lá atrás. Esquece, vocês não vão comer nada, não vão viver nada. Gente, que coisa linda. Preste atenção. Satanás é no Espírito. Por quê? E ele, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, cheio do Espírito de Deus, o Espírito pai da Gogos, a palavra grega é essa, o pai da Gogos, é o que toma cuidado com a criança, é o guarda da criança para levar na escola. O Espírito Santo toma Jesus pela mão, leva ele para o deserto, fala, agora aí, meu filho, vamos lá. Só vai começar o ministério quando você derrubar esse negócio aí. Jesus não foi derrotar, presta atenção! Presta atenção! Presta atenção, gente. Jesus não foi derrotar Satanás. Ali não era o momento para derrotar Satanás. Ali Satanás não foi... Satanás! Aí vem o pregador. Naquele momento, querido, o Senhor Jesus falou assim, Satanás, põe a cabeça aqui. É agora! E a igreja... Bando de retardados. Sabe quem Jesus venceu ali? Ali Jesus foi vencer a natureza humana. Deus usou o diabo de bucha. Deus usou o diabo de esparre para Jesus treinar contra a carne. Preste atenção. Ali. Jesus venceu a sua natureza humana. Jesus não venceu o diabo ali. Ele simplesmente passou no teste que Eva foi reprovada. Eva e o Adão foram reprovados. Você entendeu? Onde Adão foram reprovados? Na carne e na alma. Ah, é? Ok, beleza, maravilha. Aí Lucas e Mateus vai inverter algumas tentações. Tudo bem. Tu és filho de Deus, né? Tudo isso te darei. Tudo isso aqui é meu. Imagina, como se fosse esse quadro aqui, olha, São Paulo, Rio, Brasil, eu te dou a América Latina, te dou os Estados Unidos, te dou o Canadá. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo é meu. Tu sabe que é meu. Jesus, está escrito, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Só Ele merece adoração. E aí Satanás transportou ele para o pináculo do templo e falou assim, tá bom, já que você é santo, já que você é o bambambam, já que você é o cara, primeiro eu vou ver o ego dele, se ele tinha ganância. Porque Eva falou o quê? Sabe que se você comer, vocês serão como Deus, saberão o bem e o mal. Eva, é verdade, eu quero saber o bem e o mal. Olha só, Jesus, Márcio, Deus te abençoe. Já que você então é filho de Deus, já que você é o cara, atira aqui, prova aí, prova pra mim. Coisa de criança, né? Mas porque tem gente que cai nisso. Prova pra mim. Se atira daí, porque tu tá usando Bíblia pra mim. Eu também conheço Bíblia. Então vamos lá. Tá escrito lá no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá, porque aos anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos. Se atira aí. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Rala! Vindo os anjos, aleluia, aleluia. 3 tapas na cara, vindo os anjos, o serviram no deserto. Ali Jesus venceu a carne e a psique.
Ali ele não venceu o diabo. Ali ele venceu a carne e a psique. Compreenderam isso aqui? Onde o homem se perdeu, Jesus se levantou. Ele só poderia ser o nosso Salvador se ele passasse por esse momento, por esse embate, por esse teste. Ele só poderia ser o nosso Messias porque a missão dele como homem, como Emanuel, era restaurar o homem que caiu no Éden. Como é que alguém que quer restaurar o homem no Éden não consegue vencer naquilo? A prova que a Eva e o Adão perderam, ele tinha que ganhar. Ele tinha que chegar, agora é minha vez, segundo tempo. Posso? Substituição, o técnico substituiu os jogadores ali, tira ali o Neymar e põe o Pelé. Vocês entenderam? Entenderam? Ok, gente? Vocês estão entendendo? Deixa o like. O ato da criação foi esse. Aí vem o quê? O ato da evolução. O homem primário, ele está evoluindo, ele está crescendo. Mas onde? No espírito? Não. O ato evolutivo é um ato evolutivo genético e psicológico. Adão está crescendo. Por que Deus dá assim? Crescer e multiplicar e encher a terra, dominar e sujeitar. São ações cronológicas. São ações, gente, cronográficas. Você pode ver num gráfico Adão entendendo, dando nome, compreendendo. E detalhe, no mundo zoológico, o alfa é o que manda, não necessariamente vai lutar por território. Mas como é que Adão era o alfa? Adão deveria ter algumas particularidades. Se Jesus é o segundo Adão, anda sobre as águas. Se Jesus é o segundo Adão, traz cardumes de peixe. Se Jesus é o segundo Adão, multiplica pães e peixes. Se Jesus é o segundo Adão, manda na tempestade, no vento, ou seja, no processo atmosférico. Se Jesus é o segundo Adão, ele é o biotipo, é um tipo de primeiro Adão. Então, o primeiro Adão tinha alguns poderes. Voltemos a Freud, no inconsciente coletivo. Nós temos a síndrome do herói, do Superman, do Batman, da superinteligência, das velocidades de alguns heróis, da força que tem o Superman, o Hulk, do caráter que tem o Capitão América, a Supermulher, como é o caso da Marvel, da Mulher Maravilha. Você vai notando que dentro do inconsciente coletivo, os heróis são todos eles convergidos em Adão e Eva. Vocês estão compreendendo isso, gente? Por que a gente tem esse fascínio por heróis? Porque está no nosso DNA, está dormente, é o código da graça. O código da graça ativa e diz assim, vocês são isso, mas vocês não podem viver isso. Vocês não têm condições. Está na memória de vocês. Memória de milhares de anos. Vocês têm... Engraçado. É um déjà vu existencial. O que Jesus faz? Ele resgata isso. A vinda de Jesus é para resgatar isso, porque o processo evolutivo do homem ele foi cortado. Satanás viu que se o homem crescesse na carne e na alma, não daria mais para ele. Olha como é que é o plano de Satanás. Vamos colocar aqui o processo satânico como mentalidade a mentalidade crítica. Vocês estão me acompanhando aí? Tá complicado não? Tá fácil, né, gente? Tô facilitando, Tô tirando da filosofia, da metafísica, da teologia, do blá blá blás para trazer para vocês, suave na nave. Vamos lá. Não, se a pessoa falar que não entendeu, miséria queima. Aí vamos orar. Preste atenção. Essa evolução do ato 2 de Deus, voltando aqui, é uma evolução para a mente, para o corpo, para sentimentos, não para espírito. Qual era o projeto de Deus? Ter um humano, não, o que é super-humano? Eu só posso dizer que alguém é super-humano se eu tenho alguém que é sub-humano. Como todos que estavam lendo iguais, eu não posso dizer que Adão era um super-humano. Eu posso dizer que Adão era super-humano em comparação ao Adão que caiu. O Adão que caiu perdeu tanto que ele passa a ser um Adão sub-humano. Então, o ser humano Adão, antes da queda, era um super-humano, que é o Superman. Né? Vamos colocar aqui em entendimento dessas partes para que você entenda por que há essa diferenciação do humano, super-humano e sub-humano. Na verdade, Adão é super-humano perto do sub-humano, mas Adão, como Adão, ele é humano. Ponto. Não tinha super ou sub. Falar disso é meio inócuo. Ok? Quando um homem ele está evoluído, em que sentido? Ele entra no trânsito da queda, que é o ato 3, a sua queda. Sede fecundos, multiplicar, encher a terra. Ele recebe essa ordem. E tem gente aqui. Só que o que acontece? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não
comesses, maldita a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Pronto. O ciclo de evolução foi quebrado. Aquilo que era para Adão crescer, a graça já estava ali. A graça não veio com Jesus. A graça é restaurada com Jesus. Adão já vivia pela graça, na graça, através da graça. Porque a graça não é a graça de salvação. A graça trouxe salvação, mas ela já existia em Deus. A graça é algo que já existe com Deus. A graça é o favor de Deus para qualquer um, tanto na terra como nos céus ou qualquer outro lugar. Então, o que acontece? O que nós estamos entendendo aqui? Que quando Adão ele sai ele transita e sai do homem pureza de criança e vai para o conhecedor do bem e do mal, ele tem uma queda, uma involução. Ou seja, ele corta, ele quebra o princípio. Olha como é que Satanás é inteligentíssimo. Ele sabia que onde o homem seria derrotado? Na sua vontade de crescer fisiológica e psicologicamente. O número do homem é 6. Os seus princípios matemáticos sempre o levam para o 6. Os seus princípios de percepção é sempre na gematria para o 6. Satanás trabalhou em cima desses princípios da humanidade, observando o homem. Não, a graça é um favor imerecido agora na cruz, mas a graça é muito... Gente, não retenham a graça nessa frase, por favor, eu repito. A graça é um favor, não é o favor imerecido. A graça é a essência de Deus que nos cobre. Preste atenção. A graça é tudo de Deus. Na cruz, ela se torna um favor imerecido para que nós possamos ser salvos, mas a graça é muito mais do que isso, tá bom? A graça ela é pré-existente, a graça está no Éden. Preste atenção, a graça é um estado de vida, estado de graça. A graça não é uma estrada para a salvação. Quero lembrar isso. A graça traz a salvação, não é a salvação que traz a graça, é a graça que traz a salvação. Deus manifesta a graça, ele não cria a graça, ele manifesta a graça para que envie seu filho na terra e reconcilie o homem consigo mesmo. Você deve a Deus, Deus te dá o dinheiro para você pagar ele, e aí você fica sem dívida nenhuma. Então isso é graça. Ok, gente? Voltemos. A graça restaura, traz salvação, reconcilia. Quando o homem entra nesse estado de involução, ele agora vai ter que desenvolver o seu bios e o seu físio e o seu psique a partir deles próprios. Entenda o que aconteceu com o homem agora. A involução do homem ficou aqui, ó, porque ele perdeu. Ele perdeu o principal ativo dele, que era o espírito. A partir de então, ele é dicotômico agora. Ele passa a viver pela alma e pelo corpo. E o seu desenvolvimento agora é corpóreo e almático. Só tem um porém. Alma e corpo são novos. São inexperientes para esse mundo. Alma e corpo ainda estavam em formação, ainda estavam sendo formados para viver de uma forma... A alma e o corpo deveriam chegar a um ponto do espírito. Preste atenção. O homem foi feito do menos para o mais. O que ele era mais é porque ele era simplesmente espiritual. Quando ele perde o espírito, ele decai para o mundo psicológico e o mundo terreno, e perde a referência do mundo espiritual. Ele perdeu, e a partir daqui ele tenta se encontrar. O que Deus faz com ele? Traz formas didáticas. Quais são as formas didáticas? Sacrifício, ofertas, Caim e Abel, tipos. Então você vai ver que o homem ele transita entre altos e baixos. Até chegar à lei, o homem passa por isso, altos e baixos. E aí o homem vai ficando mal. Os animais que eram soltos, os filhos de Caim, vão começar a fazer o quê? Prender animais, prender cavalo, prender a vaca, prender o boi, prender os animais. Você está entendendo? O homem vai começar a ter o vácuo que fica um vazio. Imagina, ó, aqui estava o espírito. O espírito saiu, ficou um vácuo. Aí o que o homem faz? Começa a idolatrar a natureza, começa a ter medo de raio, começa a ter medo de vento, e faz criar o quê? Vai para a Torre de Babel, vai parar lá na Torre de Babel. Por quê? As novas gerações não sabem quem é o Eterno. As novas gerações, então, eles querem entender quem são.
Vocês estão entendendo? Então o homem entrou num estado de involução total. Ele cai, e aí o que é que você, para piorar isso, o que é que acontece? Para piorar isso, você tem um ser chamado Satanás aqui, criando um sistema em cima dessa alma penada e desse cérebro, dessa alma e desse corpo que estão em estado de evolução, que agora vão se perder totalmente, vão entrar em trevas. Vocês estão compreendendo, gente? O homem passa a ser isso. Então, esse terceiro ato, que é da queda, da involução, você vai ver o quê? O homem vai criando o quê? A sua tecnologia. O que é a tecnologia do homem? Vestuário, abrigo, segurança e alimento. E a partir daqui começa a nossa evolução humana e a nossa involução espiritual. A partir da queda de Adão e de Eva, cria-se uma evolução biopsíquica e totalmente a dormência espiritual. Esse aqui, o biopsíquico, vai crescendo e o espiritual vai só morrendo. Vendo Moisés, aí Deus faz o quê? Deus começa a trabalhar com alguns homens, um Noé, um Enoque, as descendências de Sete, vai pegando alguns aqui, um ali, outro ali, até chegar Moisés, até chegar Abraão, perdão. Em Abraão, Deus escolhe um homem numa nação. Abraão não é crente, Abraão não é judeu, porque não tem essa nação. Abraão é Deus, escolhe um e fala assim, ó, vou criar uma nação a partir de você. Eu preciso recomeçar. Eu preciso reiniciar, dar um restart com o que está pronto. Eu não vou destruir a terra. No dilúvio já houve uma limpeza. Então, a partir de Abraão, Deus cria uma nação, gera uma nação, ok? As 12 tribos. Dali, Deus vai para o deserto. E a partir de Israel, Deus queria restaurar a terra a partir de todo Israel. As 12 tribos, as tribos de Israel, seriam as tribos restauradoras, junto com Levi. Preste atenção nisso. Só que eles não quiseram. Eles atrasaram o plano porque eles não quiseram. Não fala Moisés com Deus, Deus fala com Moisés, Moisés fala conosco. Mas nós não queremos a lei de Deus no coração. Há compreensão aqui, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? E aí vem a questão da lei. Aí o homem sai do sacrifício, entra na lei e são milhares, ou séculos e séculos, mais de 1000 anos, aguardando a vinda do restaurador da graça. Quem é o restaurador da graça? Um segundo Adão. Então, há um planejamento para que Jesus venha. Como é que Jesus vem? Jesus vem de um ato... você vai olhar a genealogia de Jesus, quando você vai olhar a genealogia de Jesus, você vai ver que em Mateus, ele vem de Abraão, e em Lucas, ele vem de Adão. É interessante. Lucas traz Jesus até Adão e Mateus traz Abraão até Jesus. Por quê? É importante entender essa genealogia porque nós estamos trabalhando com a questão genética. Jesus vem da tribo de Judá porque Judá dentro de Israel é a tribo monárquica. É a tribo dos monarcas. É a tribo que tem um monarca que consegue fazer coisas de Levi, que foi Davi. Que comeu o pão da proposição, que levou o tabernáculo, que levou a arca, que construiu o tabernáculo e conquistou. Então, por que Davi é importante? Por que Jesus nasceu da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Apesar de Hebreus falar que ele é o nosso sumo sacerdote, mas porque Davi, em sua essência, foi um de Judá que tinha o coração de Levi. Até porque, lembre-se que o plano original era todo Israel ser levita, todo Israel ser sacerdote, não só Levi. Davi consegue, não só Davi, Samuel. Samuel era sacerdote, profeta e era um primeiro-ministro de Deus. Você vai compreender isso e vai começar a ver a natureza de pessoas que Deus preparou. Então, Jesus vem pela raiz, a genealogia. Por que isso? Porque vai aperfeiçoar o seu DNA. Há um aperfeiçoamento aqui, genético. As memórias genéticas de todas as gerações. A parte 100% humana de Jesus tinha que passar por Judá, por governo. A compreensão aqui, gente, é algo muito mais profundo, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, para a questão judaica. Quando nós chegamos nesse nível, aí você vai entender uma coisa aqui que é linda, e especial, que é esse momento da restauração. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei
todos, não são muitos nem alguns, atrairei todos a mim mesmo. O que Jesus está falando com isso? Que ele vai atrair todos, porque será o momento de onde Adão caiu, ele se levantar. Quando recebemos Jesus como Salvador, aí vamos voltar ao código da graça. É o ponto agora. Cheguei, obrigado, Jesus. Desculpa a corrida do Antigo Testamento, mas não tinha como, eu vim passo a passo, né? No judaísmo, aquela coisa toda, tabernáculo, derramamento de sangue, tem que correr. Até porque está acabando a resenha. Quando nós chegamos nesse ponto de restauração e Cristo é levantado, ele é o ser perfeito pós-adâmico. E aí Paulo vai dizer que nele todas as coisas se convergem. Olha que interessante. Quem veio à Terra para restaurar? Aquele que era pré-existente. Aquele que era a luz do mundo. Aí, olha que coisa linda, gente. João entende isso. João, no capítulo 1, ele começa assim. No princípio era o verbo. En arche en hologos. En relogos proston theon. Olha, en arche enton. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 3. Quando chega no 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o vimos cheio de graça, na sua glória, glória do único, para aquele momento, unigênito de Deus. Vocês estão entendendo? Quem tinha que vir para restaurar o homem? Aquele que criou o homem. Aquele que estava na criação do homem, ele podia voltar, se fazer homem. Porque ele criou. Você entende isso? Tem mais. Tem mais aqui. Aí a gente chega aqui agora em... Agora vamos, né, no entendimento aqui. Opa, desculpa. Colossenses 1,17. É isso que eu estava procurando aqui, ó. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha que Paulo está dizendo que nele subsistem todas as coisas, nele foram feitas todas as coisas, e nele, vamos ver mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas, verso 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 15. Este Filho do seu amor é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Novamente, agora João e agora é Paulo. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestados, tudo foi criado por intermédio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se alguém poderia restaurar o homem, é aquele a qual o homem foi criado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Cristo, de Deus Filho, porque Deus Pai nunca teve imagem de forma humana. O Deus Pai nunca teve interação no sentido humano. Sempre quem teve a interação de corpo foi o anjo do Senhor, a teofania, o Cristo. Presta atenção, não vamos falar de trindade, mas vamos falar de manifestações. Quem é que manifesta na terra? O anjo do Senhor. Quem é que vem como homem? O anjo do Senhor. Quem é que vai a Manoá? O anjo do Senhor. Quem é que vai a Abraão? O anjo do Senhor. Quem aparece para Josué? O anjo do Senhor. Quem aparece para Moisés? O anjo do Senhor. Quem é que tem a maior interação com o homem? O pai ou o filho? O filho. O filho sempre teve interação com o homem desde que o homem caiu, porque essa é a missão do filho, resgatar, mas antes observar o homem. O filho propôs assim, já que caiu a criação, pai, eu vou cuidar da criação até que eu possa aparecer entre eles, até que eu seja Emanuel. Eu serei o anjo do Senhor por esse tempo, e no tempo certo da cronologia entra o Império Romano. Paulo vai chamar isso do tempo da plenitude, plenitude dos tempos. Quando chegar no ápice da tecnologia, volta aqui. Quando chegar no ápice da tecnologia deles,
Cadê? Volta aqui, rapaz. Quando chegar no ápice da tecnologia deles, eles vão crescer em tecnologia. Quando for o tempo da mensagem rodar todo o planeta, eles tiverem uma população maior, eu vou chegar no ápice populacional, no ápice tecnológico, no ápice político, no ápice de tudo, inclusive do pecado, da sujeira e da imundícia. E quando chegar nesse ápice, eu vou descer e não serei mais uma teofania. Serei, Pai, agora, verdadeiramente uma presença entre eles. Emmanuel. Pegou? E o verbo, e o que era teofania, agora está presente. Por 33 anos, mas está presente. Amém? Segunda-feira a gente fala do ato 4, o aperfeiçoamento. Aí vamos mexer com o seu DNA. É muita coisa, gente. Vocês me perdoam, eu falei que ia ser tudo hoje, mas foi inconsequência minha ter falado isso. Me empolguei. O tema desse é para 1 ano, tá maluco? Tô aqui fazendo um briefing para vocês. Briefing do briefing do briefing. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente continua. Gostou? Dá like. Assina as notificações. Passa para outros. Quero que você entenda o código. Agora, está fazendo sentido para você o código da graça agora? Está começando a fazer sentido? Está começando a fazer sentido agora o código da graça? Pegou aí agora? Vamos orar. Obrigado. Deixa eu ver quem é que eu tenho que agradecer aqui. Ô, meu pai, volta aqui, rapaz. Tá indo aonde? Deixa eu agradecer. Ai, o mousepad tá lindo. Obrigado, Ana Silva. Obrigado. Deus te abençoe, querida. Pai bendito, te agradecemos pelo dia de hoje, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, ela já existe. É melhor que a vida, como diz Davi. A tua graça é algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo que nos faz correr para os teus braços. Obrigado por todas as bênçãos derramadas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos retroage para que nós possamos lhe alcançar. Obrigado por Jesus Cristo, o unigênito, o primogênito. Obrigado, obrigado, obrigado. Possamos crescer na graça e no conhecimento desse Filho muito maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos. Cura, liberta, salva, transforma. Age, Senhor. Opera de forma tremenda e maravilhosa. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas bênçãos derramadas. Nós assim te adoramos, nós assim te exaltamos e agradecemos novamente no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe vocês, que vocês possam, pensar nesse tema. Às 18 horas, giro de notícia lá no JM News. JM News, nós vamos falar, são 15 minutos de notícia ao vivo, live ao vivão, a gente tratando das notícias da semana toda, para que a gente possa libertar esse país de todo esse comunismo, socialismo barato que está aí tentando tomar a gente, tá bom? Deus abençoe, graça, paz, prosperidade, obrigado pelas ofertas, obrigado pelo carinho. Você, desculpa aí, eu preciso, irmãos. Você que quer ofertar voluntariamente, tira um print aí, depois você pode ofertar por via Pix. Abençoe o nosso canal, abençoe aqui a nossa empresa, abençoe os que trabalham aqui. É um trabalho voluntário, isso aqui é gratuito, não cobramos nada, nem queremos, nem em nenhum momento tem um propósito com Deus de não cobrar por esse trabalho, por essa obra. Em nome de Jesus, já temos os cursos aqui, são separados, e sempre te damos o melhor. Sempre, sempre, sempre a gente vai estar dando o melhor para você, tá bom? Deus te abençoe, graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo no nome de Jesus.